Iniciando aqui mais um Café Quente, nosso convidado de hoje, ele é advogado, foi secretário de Turismo do governo Flávio Dino, é deputado estadual e vice-presidente da Assembleia. E o principal do currículo dele é meu amigo. Seja muito bem-vindo, meu amigo Catulé. É um prazer ter você aqui participando hoje do nosso podcast. Querido amigo Rogério, na verdade, essa grande satisfação é minha, né? Eu que posso dizer que vi essa ideia nascer, né? Tenho a satisfação de ter dividido contigo os primeiros debates do que seria esse projeto e eu fico muito feliz e está sendo aquilo que eu acreditava que seria, né? Um sucesso, você que se comunica muito bem, você é uma pessoa que sempre tem boas informações sobre tudo e sobre todos. E eu acho que você tem colocado isso de uma maneira bem interessante para todos, tanto aqueles que gostam da política, como também aqueles que não gostam, que através desse podcast têm aprendido e têm se interessado mais em se informar sobre a política do Maranhão, né? Eu queria, inclusive, agradecer aqui os convidados que vieram, assim, todos que têm nos atendido e dizer que aqui está de portas abertas para todos, né, para todos da nossa classe política, e graças a Deus tenho muitos amigos. Mas, meu amigo Catulé, eu queria, antes de mais nada, que você contasse um pouquinho para a gente, antes da gente começar nosso bate-papo, porque aqui não é entrevista. Até me falaram, Rogério, às vezes tu fala muito na pergunta, eu digo, porque não é uma entrevista, é um bate-papo, Sim. onde a gente fala as coisas que as pessoas querem saber, né? Me contar um pouquinho da tua trajetória até essa sua chegada na Assembleia. Rogério, eu tenho uma frase que eu uso que é desde muito tempo eu falo que nasci da barriga da política, né? Meu pai, o vereador Catulé de Caxias, ele já milita aí há 40 anos, são 10 eleições. Só um momento. Uma das figuras mais icônicas da política maranhense. É Quem não verdade. conhece, precisa conhecer. Então é uma pessoa que eu conheço desde a infância e que eu tenho uma grande admiração. É verdade. Pois meu pai, desde 1986, 88, milita na política e eu ali ainda garotinho, muito novo, mas sempre acompanhando esses passos dele na política, sempre acompanhando a trajetória política dele, e acabei me afeiçoando com a política, com a possibilidade que a política nos dá de transformar a vida das pessoas para o bem. Às vezes, infelizmente, quando ela é mal utilizada, ela transforma a vida das pessoas para pior, mas eu sempre sou romântico nesse ponto de vista, acho e acredito que a política de fato ela pode ser um instrumento em benefício da nossa população, mas aí sempre fui gostando e aí já desde a escola eu já demonstrava essa minha aptidão e já falava, já relatava para meus amigos da escola lá em Caxias que eu tinha esse sonho de um dia representar a minha cidade, de um dia representar o meu estado e esse sonho ele foi se desenvolvendo conforme eu fui ficando mais velho. Esse sonho foi se desenvolvendo. Me formei, sou advogado, já militante aí há quase 20 anos. 20 anos vou fazer agora de militância na advocacia, né? Porque eu costumo dizer que não é que eu seja velha, porque eu comecei muito jovem. E aí fui conselheiro federal da OAB, representando todos os advogados do Maranhão no Conselho Federal da Ordem lá em Brasília. Fui secretário municipal de Governo, Segurança Pública e Articulação Política de Caxias. E fui convidado pelo ex-governador, agora ministro do STF, Flávio Dino, para ser o seu secretário estadual do Turismo. E claro que isso foi uma grande vitrine que proporcionou que eu pudesse realizar meu grande sonho, que era representar Caxias, representar o leste maranhense, representar todas as cidades que nos abraçaram como representante. E hoje eu tenho esse sonho de ser o deputado estadual de Caxias, de Barreirinhas, de São João do Sota, de Aldeias Altas, de Humberto de Campos, de Passo do Lumiar, de todas as cidades que acreditaram no Catulé Júnior como seu representante, como seu deputado estadual. Catulé, eu tenho acompanhado tua trajetória aqui na Assembleia e você faz parte da base do governador Flávio Dino. Carlos Brandão. Perdão, do governador Carlos Brandão. Ato É falho. o hábito de quando eu É, era deputado. E eu queria, assim, que tu me dissesse como você tá olhando esse cenário atual, porque eu vejo que você é da base, mas vejo que você tem uma postura muito independente. Então, no momento em que você acha adequado, você faz crítica, você pondera, que eu acho isso importante. Mas às vezes isso não é muito bem visto por algumas
governadores, algumas autoridades. Então, eu queria saber como é que tu tem administrado isso e como é que tem sido a receptividade do governo perante tuas pontualmente críticas. Olha, com muita tranquilidade. Primeiro que, vamos dizer que que eu dei os primeiros passos aqui na política regional, na política estadual, através de um grupo que era liderado pelo ex-governador Flávio Dino e tinha o atual governador Carlos Brandão como seu vice-governador, o Flávio Dino, pela uma um relato histórico que já é de conhecimento de todo mundo, não vale a pena aqui mencionar, mas se retirou da Sim. vida partidária, hoje é ministro do STF. Esse grupo, naturalmente, ele foi, vamos assim dizer, herdado a liderança dele ao governador Carlos Brandão. Eu faço parte desse grupo já desde muito tempo, continuo fazendo. Tenho, assim como tinha carinho e respeito, tinha e tenho carinho e respeito pelo ex-governador Flávio Dino, tenho carinho e respeito também pelo atual governador Carlos Brandão, com quem temos construído uma parceria de muito respeito, de muita lealdade, mas, claro, de muita transparência. Talvez soe estranho, como você disse, para quem não me conhece, mas eu sou um homem muito amigo, muito leal, muito parceiro, mas de personalidade forte. E eu nunca abriria ou abrirei mão de colocar meus pontos de vista, de defender aquilo que eu acredito, ainda que isso fira a suscetibilidade de quem esteja no governo. Segundo nossas mulheres, nós somos, inclusive, temos uma similaridade, que elas Às dizem que vezes, nós somos o quê? às vezes nós somos desnecessários, Falamos até o que não né? precisa. Tem algumas verdades que elas não podem ser omitidas, mas não precisam ser ditas, né? E a gente tem essa mania de dizê-las. Mas, enfim, tenho esse bom relacionamento com o governador, que respeita, claro, até porque se não respeitasse, eu também não faria parte da base do governo. Eu digo aquilo que penso, digo aquilo que acredito, com muito respeito, com muita consideração, que eu acho que respeito é elementar em todo tipo de relação, mas tenho esse respeito pelo governador, mas como disse, eu não abro mão das minhas convicções, não abro mão de dizer aquilo que eu acredito e penso. Até porque, Rogério, o verdadeiro aliado, ele é aquele que diz o que o governante precisa ouvir, não aquilo que talvez seria mais confortável aos seus ouvidos, mas aquilo que ele precisa ouvir. E eu tento sempre ser esse tipo de aliado. Concordo plenamente, eu acho O assim, café tá quente? tá quente, mas a gente já conversou tanto que tá meio, já deve ter dado uma Deixa eu esfriada. ver aqui. Mas cuidado para mais tarde a gente muda o café para tu. Tá Tem, quente, mas não dá pra queimar a língua, é, não. mas daqui a pouco é possível queimar. Se não for com café, é com assunto. Ixi. Mas eu vejo, Catarina, tiveram dois temas que eu observei você fazer algumas ponderações. Uma na questão que foi bastante explorada, mas eu queria te perguntar se tu mantens ainda essa opinião ou tu mudaste sobre a questão daquelas caminhonetes para as câmaras de vereadores. E a outra era sobre a segurança pública. Eu acho que principalmente tu és de Caxias e pelo que eu ouço os relatos, lá o clima de violência está muito grande. E eu queria que tu ponderasse sobre esses dois assuntos. Qual a avaliação que você faz da questão das caminhonetes e da segurança pública hoje no estado, que hoje é um tema hoje nacional a questão da segurança pública. Grande oportunidade você me dá aqui discorrer de forma mais detalhada sobre esses dois temas. Primeiro, em relação às caminhonetes, eu fiz um discurso contundente na Assembleia, me coloquei contrário a essa ideia, falei na ocasião que julgava essa ideia uma ideia triste. Continuo achando, até porque não penso que essa ideia ela vai resolver os nossos problemas. Quero te dizer que eu não tenho absolutamente nada contra os vereadores, muito pelo contrário, eu valorizo muito e respeito os vereadores, eu acho que é o cargo político mais importante E você que tem um em nós casa, temos. né? Tenho um em casa há 40 anos e respeito muito, eu sei a luta dos vereadores, é o esteio da política nacional, é quem recebe a primeira reclamação, a primeira demanda da população chega até os vereadores e eles precisam e merecem ter o nosso carinho e nosso respeito. Ocorre que nós vivemos num estado que tem algumas questões
de décadas, um déficit social absurdo. A gente sabe que tem cidade no Maranhão que não tem uma viatura policial. A gente sabe que a gente ainda tem uma carência muito grande de ambulâncias para socorrer os nossos maranhenses pelo estado afora aí que precisam do tratamento médico, de deslocamento. Então, assim, por que se gastar esse valor que se você compra 217 caminhonetes, vai ser um valor razoável, talvez orbitando aí, acho que 50 milhões de reais, fazendo uma conta rápida aqui. E eu não seria contra se nós não tivéssemos outras prioridades. Então, assim, eu acho que a gente precisa priorizar aquilo que é mais importante. Acho também que se a gente doa esses veículos às câmaras municipais, a gente estará, de certa maneira, ampliando alguns privilégios da classe política, que eu sou absolutamente contra, e coloquei a minha posição tanto de forma privada, particular, ao governador, como também de forma pública. E claro que eu não volto atrás nas minhas palavras, nas minhas colocações, e continuo achando que, espero que o governador não venha a executar, a trazer ao cabo e ao termo essa ideia que eu reputo que é uma ideia, no mínimo, equivocada, né? Se pudesse dar uma sugestão, Cássio, eu diria para o governador que ele poderia, inclusive, dar a oportunidade para as câmaras de vereadores optarem ou por uma viatura, ou por uma ambulância, ou, se quiserem, que aceitassem a caminhonete. Que eu, particularmente, concordo com a tua opinião. Acho, não é que eu seja contra, acho que na linha de prioridades ela não está nessa, né? Ela não é prioridade. Eu acho que Já essa tua ideia eu seria a favor. Seria dar a oportunidade dos vereadores participarem do processo discricionário e colocar se é no hospital, se é para a polícia, e se eles dissessem que também estão precisando de um veículo, aí vai uma decisão de cada Câmara. perfeito, perfeito. Eu acho que seria por aí. Seria interessante. E Até que daria o crédito disso para os vereadores da a cidade. outra coisa que você perguntou era Da questão da segurança, que eu já vi algumas críticas tuas, e crítica que não leve as pessoas têm que entender que a crítica não quer dizer que você é oposição. Quer dizer que você está alertando o governo. Se você é da base, você está fazendo uma espécie de alerta para que o governo olhe melhor para determinado área ou para determinado assunto e tome a E rota que eu que quero te dizer, correta. Rogério, que primeiro eu não sou insensível aos investimentos que o governador tem feito em relação à segurança pública. A gente vê são a aquisição de viaturas, a gente vê investimento na reforma de delegacias, de quartéis da polícia, chamou vários policiais do último concurso público. Então a gente, claro que nós não somos cegos e a gente vê os esforços que têm sido feitos. Mas, como você disse, nós vivemos um problema de ordem nacional em relação à segurança pública. Eu sempre digo que o poder público ele não tem acompanhado o crescimento das organizações criminosas no nosso país. Hoje, essas facções elas estão no nível de organização e de investimento altíssimo. E, infelizmente, o poder público não tem conseguido acompanhar esse crescimento das organizações criminosas em nosso país e, claro, em nosso estado. E a minha preocupação enquanto cidadão maranhense, enquanto deputado do Maranhão, é com o Maranhão, é com o nosso estado. Então, ainda que nós consigamos entender e enxergar esses investimentos que têm sido feitos pelo governador, eu acho que falta às nossas forças de segurança uma política de inteligência, de organização, de gestão. Eu tenho algumas críticas em relação à gestão da segurança pública em nosso estado. Eu sempre digo que segurança pública, saúde, educação não é feito com vídeo, não é feito com propaganda, é feito com resultados práticos. E eu, lamentavelmente, acho que a gente tem enveredado por um caminho que não apresenta bons resultados e não é a propaganda que vai mudar essa realidade. A realidade está aí, batendo nas nossas portas. A gente sabe que o clima de insegurança que a gente vive hoje é crescente. A gente sabe que o número de homicídios ele tem crescido no nosso estado. Caxias figurou ano passado entre as 50 cidades, minha cidade, que sempre foi uma cidade pacata, figurou entre as 50 cidades mais violentas do Brasil. Então, assim, como caxiense apaixonado que sou pela minha cidade, é claro que a gente fica
preocupado, fico entristecido e envergonhado com esse quadro. E eu hoje, como deputado, eu posso atuar, seja no enfrentamento direto, seja na cobrança, seja através de boas ideias, de colaboração. Eu coloquei uma emenda de R$ 1 milhão para a segurança pública de Caxias e região, que está sendo adquirida agora 5 veículos com esse recurso, para que esses veículos dê todo o suporte para a nossa cidade, para a nossa região, em relação ao patrulhamento policial das nossas ruas. Eu queria, inclusive, te dar parabéns. Eu não sabia, porque muita gente, às vezes, tem só a retórica, só de falar e de criticar. Mas quando tem oportunidade, não faz sua parte. Eu vejo muitos políticos aqui, principalmente alguns de extrema direita, que fala muito em prender, fala muito na ação da polícia, mas assim, eu nunca vi uma emenda deles, por exemplo, porque para prender tem que ter lugar. Sim. Para aumentar, por exemplo, o número de vagas em presídios, esse tipo de coisa. Então, é muito interessante, eu queria te Eu, parabenizar. eu coloquei essas emendas, eu fiz um compromisso público, acho que foi em abril, de que colocaria esse recurso para a segurança pública de Caxias. Assim que foi possível, com a disponibilização do sistema para que a gente pudesse fazer as indicações das emendas, eu coloquei e venho sistematicamente cobrando da Polícia Militar que seja adquirido esses veículos e que a gente possa logo fazer a entrega para meu povo, para minha gente. Muito bem, parabéns. É, a gente entrou em Caxias agora falando da questão da segurança, e aí eu queria falar um pouquinho da política de lá. 2022, 22? Não, perdão. Em 2024, tu eras pré-candidato a prefeito. Na verdade, se formou um grupo de oposição, né, onde tinham 4 pré-candidatos, Catulé, você, o Paulo Marinho Júnior, o Daniel, o vereador Daniel Fiscal do Povo, e o deputado Adelmo. E se você me corrija se eu estiver errado, tinha um pacto, um acordo que quem tivesse melhor desse grupo seria apoiado pelos outros para disputar a eleição. No final, no frigir dos ovos, na hora de formar, ficou você, o Daniel e o Paulo, onde o Paulo foi escolhido o candidato a prefeito. Você se arrepende de ter aberto mão da sua campanha, da sua candidatura? Você acha que fez o certo? Como é que tu avalia hoje, depois do que aconteceu, dos acontecimentos, como é que você avalia a sua postura e você repetiria? Não, não me arrependo de maneira nenhuma. Eu, quando tomo uma decisão tão complexa como essa, eu penso em todos os prós, em todos os contras e faço uma avaliação muito profunda de que caminhos eu deva percorrer. Então, como você disse, eu era pré-candidato, já que abrindo mão aqui da modéstia, acho que eu naquele momento seria o candidato melhor preparado para gerir o município de Caxias. Mas a gente tem que entender que além da nossa opinião, do nosso conceito, a gente tem que respeitar aquilo que a população quer. Então, assim, de todos esses candidatos que militavam ali no grupo de oposição, o Paulo Marinho Júnior, o Paulinho era aquele que se colocava melhor na pesquisa, era aquele que nós percebíamos que tinha melhores condições para enfrentar o grande poderio que seria uma candidatura patrocinada pelo grupo da prefeitura, pelo grupo do governo. Então, assim, despido também de qualquer vaidade. Eu queria era virar a página do meu município para todo o processo nefasto hoje que existe dentro da administração pública de Caxias e sem qualquer constrangimento apoiei o Paulo Marinho Júnior e acho ainda hoje. Infelizmente, o resultado não foi aquele que nós esperávamos, não foi aquele pelo qual nós trabalhamos arduamente. A gente sabe também do que aconteceu em Caxias. Eu costumo dizer que foi, sem dúvida nenhuma, foi nessas eleições de 2024, eu acho que nenhuma cidade chegou perto do abuso de poder político, econômico, que nós tivemos em Caxias. Perdemos por uma margem muito pequena de votos, num processo, na minha opinião, contaminado, mas enfim, eu não me arrependo nem um segundo de ter feito a opção de apoiar o Paulinho. Desse grupo que iniciou, eu falei que ficaram 3. Você,
Paulo Marinho Júnior foi o E o candidato e Daniel. o Daniel. O deputado Adelmo apoiou o candidato Gentil Neto, né? Uhum. E a diferença foi bem pequena. Você acha que esse apoio do Adelmo foi decisivo para a eleição? Olha, quando nós não conseguimos obter o sucesso que pretendíamos numa disputa eleitoral pela margem tão pequena de votos, é claro que a gente fica a pensar sobre qual detalhe faltou, o que foi que faltou, o que que precisava para a gente ganhar a eleição. Então, assim, o Adelmo fazia parte desse grupo, ele era membro desse grupo e ele saiu, levou muitas pessoas com ele. E aí a pergunta que eu te faço é: será que o Adelmo não influencia em Caxias 300 votos? Porque se nós formos pegar numa eleição praticamente plebiscitária como foi a de Caxias, se tu tira 300 votos do Gentil Neto e leva para o Paulinho, tu tem aí Sim, uma influência de 600 de votos, são votos. 300 que vai e 300 que diminui. Então, será que o Adelmo não tinha condição de influenciar 300 votos? Claro que tinha, obviamente que tinha. Então, assim, entre alguns pontos que eu acho, entre alguns detalhes que eu acho que pelos quais foram motivadores do nosso insucesso, eu acho que, claro, o Adelmo ter aderido à candidatura do Gentil Neto, ter abandonado o campo da oposição, pode sim, claro, sem dúvida nenhuma, ter sido um dos motivos que, talvez, se ele estivesse conosco, nós tínhamos vencido as eleições. Será que com esses últimos acontecimentos ele não está arrependido do caminho que ele tomou? Eu acredito que há muito tempo ele está arrependido, né? Eu acho a deputada Cláudia agora também pediu perdão ao povo de Caxias, ela que foi uma ardorosa defensora da candidatura do Gentil Neto, ofereceram o cunhado dela, o empresário Eugênio Coutinho, como candidato a vice, e ela, recentemente, ela pediu desculpas, né? E eu acho que é outra que está nesse bolo aí, nesse clube aí dos arrependidos. Aquele meme da internet, eu não carrego essa culpa. Catulé, tem algumas ações, né, correndo na Justiça Eleitoral. Tu achas que tem possibilidade de uma anulação Acho que do sim. resultado? As, as, as provas, elas são muito robustas. Eu conheço bastante as provas que foram carreadas nos autos, são 5 ou 6 ações, duas ou três de elementos comprobatórios muito fortes. Eu acredito muito no Poder Judiciário. A gente sabe que a teia recursal no nosso país ela é muito complexa. Então, às vezes, a justiça ela não consegue dar o resultado, a resposta que a gente quer no prazo que No nós tempo. achamos razoável. Mas eu acredito sim que nós tenhamos aí, não consigo precisar em quanto tempo, mas acredito sim no sucesso dessas ações e que, de fato, a vontade genuína do povo de Caxias ela possa ser respeitada. Antes de 28 tem 26, que tu vai disputar a reeleição de deputado. Mas eu avalio que você está muito bem colocado, pelo que eu observo, e a gente conhece muita gente da política. Eu acho que você tem todas as condições de renovar o mandato, e torço que isso aconteça. Para 28, você pensa em 28 já, ou tu está concentrado só em 2026? Rogério, falar que eu não tenho o sonho de ser prefeito de Caxias seria uma grande mentira. Claro, evidentemente que eu tenho esse sonho de ser prefeito da minha cidade. Como eu disse há pouco, eu julgo que eu, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de preparo administrativo, me enxergo como aquele melhor preparado entre os colegas. Mas política é uma construção e muitas vezes complicada, e a gente precisa ter a anuência da população. Então, eu tenho esse sonho, carrego comigo esse sonho, esse projeto. Não estou pensando ainda, sendo bem honesto, em 2028, porque acho que a gente só pensa numa eleição quando termina a outra. Então, primeiro é 2026, depois de 2026 que a gente vai fazer 2028. Se a população da minha cidade achar, enxergar que é chegado o nosso momento, que chegou a hora de Caxias ter um prefeito com o nosso perfil, eu serei o homem mais feliz e honrado de todo esse mundo. Agora, se antes da população enxergar
Se eu achar que outro colega dentro do nosso campo esteja melhor preparado, melhor posicionado do que eu, assim como agora em 2024, eu não tenho o menor problema em recuar e apoiar. Eu acho que o projeto ele não pode ser individual. Eu acredito no projeto político que ele seja coletivo. Quando o cidadão ele se coloca como candidato e o único projeto que ele enxerga pela frente é o seu projeto, é a sua candidatura, então você, como membro desse grupo, tem que se afastar. Então, assim, eu sempre tenho um costume e hábito de praticar aquilo que eu defendo, aquilo que eu falo. Então, eu gosto de fazer parte de grupos, eu gosto de fazer parte de projetos coletivos, de contribuir. Se esse grupo entender que eu estou pronto, que eu sou o melhor nome para liderar um movimento, estou no ponto. Se não achar, a gente constrói aquele que tiver melhor posicionado. E Catulé, para 26, Caxias é um município que tem a característica de votar, em geral, em candidatos locais, da terra. Muito difícil você levar um candidato de fora lá para que tenha um desempenho é, compatível com o eleitorado de lá, vamos dizer assim. Qual a possibilidade que tem? Vocês devem fazer uma dobradinha, tu e o Paulinho, tu para estadual, ele para federal, que eu acho que potencializaria os votos. Como é que está a tua interlocução, a conversa de vocês? Rogério, eu acho que essa dobradinha, essa parceria entre o Paulinho e eu, ela seria natural. Até porque a gente já vem de um certo tempo para cá construindo essa parceria. Eu abri mão da minha pré-candidatura a prefeito para apoiar a pré-candidatura dele. Eu acho que seria mais do que natural nós continuarmos com essa parceria. Ocorre que desde que eu assumi o mandato de deputado, nós nos acabamos nos afastando. Eu acho que fica nesse meio de campo muita gente disseminando uma conversa daqui, uma conversa de lá. Acabou que nós nos afastamos. Eu tentei por 2 vezes ou 3 procurá-lo para que a gente esclarecesse as coisas, para que a gente conversasse. Não tive sucesso, ele não correspondeu às minhas investidas para que a gente conversasse. E aquela história, irmão, quando um não quer, dor não briga. Eu vou até certo momento, mas eu respeito também a disposição de cada um. Lamento, acho que na verdade a gente não pode pensar apenas e tão somente nos nossos projetos individuais, a gente tem que pensar na nossa cidade. Caxias, como você disse, tem esse perfil de abraçar, de acolher aqueles que são da terra, os caxienses, e a união faz a força. Quando nós estamos juntos, é claro que o discurso fica mais forte, é claro que o apelo fica mais forte, e é claro que os caxienses abraçam de maneira mais contundente. Mas eu acho que tem tempo daqui para lá, né? Eu até aqui e acolá a gente ouve uma história X, uma história Y, eu costumo não dar vazão. Deixa eu te falar, eu tô te perguntando porque às vezes tu falou brincando que o Rogério tem muita informação, tu sabe muita coisa, na verdade é porque a gente tem muitas amizades. Então Sim, você, principalmente no campo político, então eu já ouvi algumas conversas, né, de possíveis candidatos que o Paulinho apoiaria em Caxias. E é por isso que eu te fiz a pergunta, porque ao contrário, eu não vi você ainda tomar iniciativa, nem abrir a porta para que houvesse a possibilidade de você apoiar um outro federal lá. E aí, por isso a pergunta. Né? E eu particularmente espero que vocês se acertem, porque eu acho que potencializa tanto os teus votos quanto o dele. Né? Eu acho que tem que ser racional e eu acho que uma construção para o futuro na política é importante que tenha que seja construída, né? A gente não pode dissociar uma campanha de outra, né? Tu fizeste um gesto em 24, tu espera um gesto em sim. 26. Eu já ouvi também, Rogério, algumas conversas de que ele estaria negociando apoio lá em Caxias e tal. Eu não costumo dar muito ouvido para fofoca nem para boato, né? E até que ele anuncie isso de forma oficial, para mim não passa de especulação. Então, assim, o meu lugar aqui, o meu candidato a deputado federal, Paulinho, continua aqui o lugar dele, até que ele se manifeste ao contrário, que como eu te disse, quando não quer, dor no briga. Eu não vou ficar aqui segurando o lugar dele se ele não Lógico. quiser ficar ao meu lado, né? Se ele não quiser fazer essa parceria comigo. Inclusive, assim, às vezes tem muitas especulações, e até aproveito aqui para esclarecer uma delas. Eu tenho uma parceria muito boa com o presidente da Genleste, o Gabriel Tenório, que foi candidato a prefeito de Matões, que faz parte do grupo do deputado federal Rubem Júnior, do secretário de articulação política do Estado, o Rubens Pereira, o Rubão, e algumas pessoas disseram,
o grupo vai apoiar o Catulé Júnior para deputado estadual e o Catulé Júnior em Caxias vai apoiar o Rubem Júnior para deputado federal. Eu tenho uma boa amizade, tenho uma admiração pelo Rubem Júnior, tenho ainda uma proximidade maior até com o Rubão, até por ser o secretário de articulação do Estado, nós estamos sempre resolvendo alguma questão de ordem administrativa, mas não tenho qualquer compromisso com o Rubem Júnior em Caxias, o compromisso é do grupo deles me apoiar como deputado estadual lá em Matões, e não o inverso de que eu venha apoiá-lo em Caxias, o Rubens Pereira Júnior. Claro que, evidentemente, que se o Paulinho for apoiar outro candidato para deputado estadual em Caxias, claro que um dos nomes que eu vou estudar a possibilidade de apoiar é o Rubem Júnior, que é um cara, um bom deputado, bem articulado, ele é da região, é de Matões, já foi votado em Caxias por diversas vezes, já chegou a tirar 17 mil votos em Caxias, então não é um alienígena, é um deputado que tem serviço prestado na região e na minha cidade, mas afirmo aqui de forma bem pontual e categórica que eu não tenho até o presente momento nenhum compromisso com o Rubem Júnior para apoiá-lo como deputado federal em Caxias. Catulé, sobre partido para 2026, tu já tem alguma definição? Eu observei também nos bastidores que tu tomaste a iniciativa de montar, não diria montar uma chapa, mas um grupo para que, porque a priori o que se dizia é que o governo, os deputados da base governista estariam todos em um partido para formar um grande número de deputados. Porque eu particularmente eu acho que tem que ser bem analisado isso. E aí tu tiveste a ideia de montar uma espécie de segunda chapa, né? Mais ou menos dividindo metade metade a base. Como é que está esse processo? Avançou ou o momento político agora tá meio deu uma paralisada nesse? Nós fomos procurados por alguns colegas com a intenção de nós começarmos essa discussão. A eleição é ano que vem, mas a gente precisa se organizar. Então a gente tem conversado com alguns deputados, com alguns secretários, para que a gente faça uma chapa, né? A gente sabe que o campo governista não vai apresentar apenas uma chapa de deputado, teremos aí duas ou três, ou até quatro, e nós temos se organizado para que a gente faça uma chapa competitiva, equilibrada, já tem uma adesão de um número significativo de interessados em fazer parte desse grupo, o grupo é crescente, e a gente tem conversado aí com dois ou três partidos aí para a gente entender qual é o partido que melhor nos dará a garantia e segurança para que a gente consiga efetivar esse projeto. Claro que tudo sendo feito em harmonia e entendimento com a base governista. Isso daí é importante frisar. Voltar um pouquinho aqui para Caxias. Tem saído na mídia, até mídia nacional. Caxias está muito movimentada pela presença da Polícia Federal lá nos últimos tempos, Catulé. E aí eu queria que tu me dissesse como tu observas isso, pudesse explicar também para as pessoas um pouquinho de onde originou essa operação da Polícia Federal, que inclusive eu estava fazendo uma visita à Assembleia e alguns jornalistas não foram quando teve o evento e algumas pessoas não sabiam de onde tinha nascido. Aí eu queria que se tu pudesse para contar um pouquinho a história e fazer uma análise do que esse momento que Caxias vive, né? Que infelizmente ela está em destaque negativo, né? Com destaque negativo nacionalmente. Olha, para te dar essa resposta, para te explicar isso, a gente tem que voltar até 2015, 2016, que foi quando nós fizemos um movimento de união daqueles que militavam ali na oposição de Caxias, daqueles que não concordavam com os destinos que estavam sendo tomados na nossa cidade, que já tinha muito tempo estava sobre o jugo da família Coutinho, e a gente achava que a gente precisava virar essa página. Caxias passava por um momento também de exposição negativa nacionalmente, né? A gente era conhecido como a cidade da maternidade e da morte, onde várias crianças morreram ao nascer, né? Também tiveram outras que foram cegas, ficaram cegas por conta de problemas que aconteciam ali Sim. naquela maternidade.
Então nós nos unimos, escolhemos o Fábio como o nosso representante, como o nosso candidato, achávamos naquela oportunidade que era o melhor candidato que tínhamos para disputar a eleição, para vencer a eleição, o que de fato aconteceu, ele foi de fato vencedor, e assim começou um projeto muito bonito. E o projeto ele era coletivo, ele era um projeto discutido, onde as decisões, outras questões, elas eram sempre discutidas, onde o interesse da população estava sempre em primeiro lugar. Ocorre que aconteceu com o Fábio, Rogério, aquilo que infelizmente acontece com grande parte das lideranças políticas que conseguem chegar à culminância dos seus projetos. Ele acaba esquecendo quais são as razões, os motivos que o fizeram chegar até onde ele está. E aí, quando acontece isso, a gente chega ao principal desafio e problema que uma liderança política pode ter. Ele começa a confundir o que é público do que é privado. Ele começa a agir como se a prefeitura, a cidade, fosse um patrimônio seu e da sua família. E os sinais disso, eles são muito evidentes. Você vê o ex-deputado Zé Gentil, falecido, saudoso Zé Gentil, uma pessoa muito querida da nossa cidade, ele já estava com mais de 20 anos afastado da política e com 80 anos de idade. Nós tínhamos um compromisso de que eu seria o candidato a deputado estadual, e aí o Fábio desprezou esse acordo, desprezou esse compromisso, que não foi feito comigo, foi feito com o nosso grupo. Colocou o pai como candidato. Depois pega a filha com 23 anos, 22 anos. Desculpa te interromper, eu ia ia pontuar isso. Quando esse movimento para levá-lo à prefeitura, né, existiu o compromisso que você seria o candidato a estadual do grupo. Do grupo. Não é isso? Do grupo. E ele quebrou esse compromisso. Quebrou. Aí colocou a filha e quebrando o compromisso que tinha com Paulo Marinho Júnior, com Paulinho, de ser o candidato a deputado federal, ele coloca a filha com 22, 23 anos, uma menina que nunca tinha, eu costumo dizer que ela nunca tinha enfiado um prego numa barra de sabão, nunca tinha feito nada na vida, não tinha formação acadêmica, não tinha nada. E aí ele colocou essa menina só com um requisito, ela só tinha um requisito, era filha dele, era filha do rei. Então colocou essa menina para ser deputada federal, aí coloca o primo para ser vereador, Ele presidente quebrou da Câmara. perdão, então ele quebrou dois compromissos. Não. O teu de estadual, que eu digo de candidaturas do grupo. Ah, de candidatura sim, porque de compromisso, quem sabe quebrar compromisso, não honrar a palavra é ele. Então ele tem um compromisso, você ser o estadual e o Paulinho ser o federal. O federal. É. Colocou o pai. Aí, na primeira eleição, o pai e me rifou. Na segunda, colocou a filha e rifou o Paulinho. Foi assim. E aí, depois botou o primo, também já falecido, para ser vereador, para ser presidente da Câmara. Botou. O secretariado era só familiar dele. Era o secretário de Fazenda, era o irmão. O secretário de Educação era a prima. Era só família. O secretário de Urbanismo era o sobrinho. O secretário de Obra era o sobrinho. Então, ficou assim: ficou um negócio familiar. Ficou uma coisa muito familiar. Ele começou a entender que aquilo é dele, a cidade é dele, os prédios públicos, todo prédio público de Caxias passou a ter o nome de um parente dele. Então, assim, a gente viu de forma muito clara que ele foi se afastando do projeto que nós tínhamos para a cidade e foi construindo um projeto individual, pessoal, familiar dele, da família dele, e o que é pior, Rogério, porque se ele tivesse essa postura, mas se os serviços públicos, se as políticas públicas, elas funcionassem na cidade, estava tudo bem. Mas aí, paralelo a isso, paralelo a esse afastamento dele do projeto coletivo que nós tínhamos, o que houve foi uma total negação das políticas públicas da nossa cidade. As escolas sem merenda escolar, os postos de saúde sem medicamento, fornecedores sem receber, supressão nos salários dos servidores públicos, ficou um pandemônio Caxias. Então, assim, nós resolvemos nos afastar dessa gestão. Eu posso te dizer que foi um dos dias mais felizes para mim na minha trajetória política, foi o dia que eu decidi não mais acompanhar o Fábio Gentil ou o grupo político do Fábio Gentil. Tenho muitos amigos lá, tem boas pessoas que fazem parte do grupo dele, mas assim, não quero o mal do Fábio Gentil, não quero de forma nenhuma mal,
A única coisa que eu não quero nunca mais é acompanhar o Fábio Gentil politicamente. É ele lá na casa dele, eu na minha, ele me respeita, eu respeito ele, ponto. E claro, como homem público e como cidadão, quando eu tiver que me manifestar sobre qualquer postura dele como homem público, eu assim o farei. Então tu quer me dizer aqui que não existe uma possibilidade no futuro de vocês estarem juntos em nenhuma circunstância. Porra, isso é a coisa, Rogério, mais complicada que a gente assiste na política. Mas eu posso te dizer, nesses meus 44 anos de vida, que você não vai me ver nunca mais apoiando o Fábio Gentil ou algum familiar dele. Nunca mais você vai ver. Eu até estava pensando se eu fazia essa pergunta para ti ou não, porque nós somos amigos, acima de tudo. E se eu fizer essa pergunta e tu me desse essa resposta, eu vou ficar pensando, tomara que nunca ninguém mais veja esse programa. Você Porque assim, sabe. eu vi, e aí não é uma crítica, não. Porque assim, eu vi dentro da minha casa, né? O Cafeteiro e o Sarney que protagonizaram a política durante muito tempo aqui, serem adversários de uma vida inteira e em dois momentos, em Sim. circunstâncias diferentes, se unirem, né? Então é por isso que eu fiz a pergunta disso, mas é uma pergunta perigosa para Veja político. bem o que eu disse. Você nunca vai me ver apoiando o Fábio Gentil ou alguém da família dele. Você nunca vai me ver. Mas deixa eu te dizer uma Perfeito. coisa. Inclusive, eu tenho a meu favor aqui uma situação que passei antes da eleição municipal, e você é sabedor disso. Eu fui chamado no Palácio dos Leões e me foi feita a oferta de que eu assumiria, estava na condição de suplente, de primeiro suplente de deputado, e de que eu assumiria o mandato dali a uma semana, que um deputado que estava no exercício do mandato seria deslocado para uma secretaria e eu assumiria o mandato de deputado. Só que tinha uma condição. A condição era que eu me associasse novamente ao grupo Gentil, ao grupo do Fábio Gentil, e fosse o candidato a vice-prefeito do Gentil Neto. Então, quando me foi feito esse convite, quando foi me feita essa proposta, eu de pronto recusei e não tenho arrependimento nem por um segundo. Não é porque hoje eu assumi o mandato de deputado definitivamente, mas antes disso eu não me arrependi por nenhum segundo, porque eu sou muito, como eu te disse, eu tenho um processo decisório na minha cabeça muito complexo, mas quando eu me decido, eu estou tranquilo. Porque eu já pensei, se eu for para o lado direito, se eu for para o lado esquerdo, se eu for pelo meio, o que, que vai dar? E eu sei que naquele momento, quando você não obtém sucesso numa eleição, você fica fragilizado. Então eu sei que a oferta é tentadora. Você assumir e ter realizar um sonho, né? Que é você assumir uma cadeira na Assembleia. E Eu eu sei disse, dessa história e iria te perguntar, mas foi interessante que tu já eu, adiantou. eu disse, Rogério, na ocasião, eu disse assim, olha, hoje, politicamente falando, não tem nada que eu queira mais do que assumir o mandato de deputado. É isso que eu quero, mas sob esse preço, não. Eu fiz parte do grupo, eu sei o que é ser aliado político do Fábio Gentil. E eu posso te dizer que é um processo tão desgastante, tão frustrante, que eu não quero passar por isso nunca mais em toda a minha vida. E eu te disse que tenho muitos amigos que fazem parte, eu ajudei a construir aquele grupo. Eu ajudei a construir aquele grupo. Eu tenho muitos amigos lá, mas eu posso te dizer, sem medo de ser feliz, quem hoje acompanha politicamente o Fábio Gentil, o Grupo Gentil, é porque precisa. Ninguém está ali pelo coração, pela crença, porque acredita que aquele grupo é o melhor para Caxias. Não, tá porque precisa, de uma forma ou de outra, mas precisa. Eu imagino que essa mesma proposta foi feita pelo deputado Adelmo. E acho que os compromissos foram feitos, pelo que eu ouço, da parte do prefeito, não foram cumpridos. Pela parte do governador, sim, né? Mas do prefeito, não. Mas prossiga. Eu não sei quais foram os termos conversado com o Adelmo. Ele também, apesar da gente ter hoje uma relação muito próxima, muito boa, ele nunca me relatou também. Mas o que a gente ouve dizer é que aquilo que foi comprometido, aquilo que foi convencionado entre ele e o Fábio, não foi nada cumprido. Eu tô falando aqui do que a gente ouve, né? Uhum.
Também o deputado Adão também é um amigo querido. E só para pontuar essa questão, de como é a política, né? Mas vamos dar sequência à questão, porque tu voltaste a história para a gente chegar nas operações da Então, o que Polícia acontece? Federal hoje. Quando, Rogério, você, repare bem, quando você se dissocia de um projeto coletivo e esse projeto ele passa a ser um projeto individual, ele quase sempre, inevitavelmente, ele descamba para o interesse material, financeiro. E é a partir daí que é cometida as maiores sorte de loucuras na administração pública. Não é de hoje, não é de agora, não é de 6 meses. É pelo menos aí eu posso te dizer de 4, 5 anos. A Caxias começou a ser um grande balcão de negócios. Virou um grande mercadão, onde o fornecimento de serviços ou de materiais, as licitações passaram a ser negociadas. Então, isso, quem está falando aqui é o deputado Catulé Júnior, é o cidadão Catulé Júnior, mas que é de conhecimento público e notório da nossa cidade. E o Fábio se afastou do prazer de realizar um benefício pela cidade e passou a fazer só negócio, negócio, negócio. E aí parece, aqui já é uma impressão minha, que o cidadão, quando faz isso, ele vai ficando cada vez mais despudorado, vai perdendo o pudor. E a gente até se perguntava em Caxias, mas meu Deus do céu, será que nunca vai chegar uma operação da polícia aqui em Caxias? Esses caras estão assaltando a cidade à luz do dia e não acontece nada. Veio e agora veio de uma maneira que já está nos envergonhando, porque uma semana sim e a outra também uma operação policial. Já tivemos a operação na saúde, que tratou sobre desvio de recursos durante o Covid, pós-Covid. Já tivemos a operação em relação à assistência social envolvida a mãe do prefeito, até exercício ilegal da profissão de médica por parte dela. E tivemos também uma operação direcionada em relação à educação, né? Que foi, e aí que é a tua pergunta que eu agora chego nela. Como que começou essa operação que descambou até na ida na Assembleia Legislativa, na casa, apreensão de carros, de relógios luxuosos? Isso foi um carro que saiu de Caxias, ele foi pego, salvo engano, em Peritoró, e esse carro PRF. pela Polícia Rodoviária Federal, e a Polícia Rodoviária Federal apreendeu esse carro e dentro do carro tinha R$ 1.000.000, 500, aproximadamente R$ 500.000. E o veículo estava no nome da deputada Daniela, que é a atual companheira do Fábio Gentil, do ex-prefeito. Era da Daniela ou era da mãe da Da Daniela? mãe. O carro estava no nome da mãe da Daniela. Eles, na época, justificaram que o carro já estava vendido, mas que a pessoa que adquiriu o carro ainda não havia transferido o carro para o seu nome. Mas lá, quem estava dentro do carro era um tio, era um amigo. A polícia fez uma investigação, interceptou a conversa. E aí, irmão, e aí é o que nós estamos vendo aí. Aí esse bagaço que nós temos assistido aí. Então essa operação que teve hoje hoje não, há pouco tempo, do Fundeb, né, é oriunda desse evento do Do carro. carro. Começou aí, a origem foi aí. Eu vi agora Tem, em um, tem, um, blogs. tem uma expressão que diz assim: follow the money, siga o dinheiro, né? Quando você vê o dinheiro, pode seguir o rastro dele que você vai encontrar. Eu acho que agora, salvo engano, eu li em alguns blogs, não sei se é verdade, estou falando aqui o que eu li, que existiam algumas transferências da empresa que fornecia o material para o pai da deputada, né? Eu vi esses dias também essa informação que, segundo os, os blogs, as páginas que noticiaram isso, diz que isso faz parte do inquérito da Polícia Federal. Sim. Essa informação foi extraída do inquérito da Polícia Federal. Para a gente ir caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, sobre a política estadual, sobre a sucessão estadual. Qual é a tua posição hoje? Até semana passada, retrasada, veio aqui o deputado Iglesias e eu fiz uma pergunta para ele e eu até já estava preparado para fazer uma brincadeira. Só que ele me deu uma resposta que me surpreendeu.
Então, né? por conta disso, agora tu vai perguntar para todo Por mundo, isso eu né? vou perguntar para todo mundo agora. Hoje temos 4 candidaturas colocadas, né? O Felipe Camarão, o Laércio Bonfim, o Brad ainda não declarou, mas tudo demonstra que ele tem essa pretensão, e o Orleans, que é o candidato, no momento, é o candidato Do do governo. governador Carlos Brandão. Como tu te posicionas, quem seria teu candidato hoje? Olha, eu acho primeiro dizer que são 4 bons candidatos que representam cada um segmento e um nicho da política estadual. Eu acho que isso é extraordinário para que o eleitor ele tenha a condição de se identificar melhor com esse ou com aquele, de aferir qual é o projeto de um ou de outro candidato. Eu acho que é isso. Eleição é a festa da democracia. A gente precisa que as questões, os problemas, as soluções, eles sejam no momento oportuno, que é de fato as eleições, eles sejam discutidos para que o eleitor ele tome a melhor decisão. Eu, dentro desse cenário que nós temos hoje, eu tenho o meu candidato. Meu candidato é o Orleans. Orleans, que é um jovem, é o sobrinho do governador, mas não é o meu candidato porque é o sobrinho do governador, mas porque tem demonstrado uma aptidão muito forte de um bom gestor, daquele que tem acessibilidade, aquele que consegue atender de forma muito acessível todas as lideranças políticas do Maranhão. É um cara muito educado, muito cordato, que tem se mostrado muito preparado. Eu, cada dia mais, tenho a convicção que o Orleans tem se construído como uma grande opção para o estado do Maranhão. Como eu te disse no começo da nossa conversa, eu sou homem de grupo, sou leal, sou franco e posso dizer, não titubeio, nem vou dizer que ainda não me decidi. Estou decidido, meu candidato é o Orleans Brandão. Nem que teu eleitorado quer que tu vote em alguém, né? Não, meu eleitorado confia em mim e acredita em mim, vota em mim, porque sabe que eu sou um cara que não nego minhas convicções, as minhas opiniões e meu posicionamento. Sou muito claro no meu posicionamento. Atulé, sobre existe hoje um boato, e aí cada grupo fala uma coisa. Fala-se muito hoje sobre um afastamento, uma possibilidade de afastamento do governador Brandão. Como é que tu observa isso? Eu não ve, desculpa, eu não tenho conhecimento, nenhum inquérito, nada. Então aqui tu atribui esse tipo de boato. Olha, eu também não tenho acesso a nenhum inquérito ou ação que esteve ou esteja tramitando, mas eu acho que cria um clima de instabilidade, de impasse muito grande, que eu acho que é prejudicial a, ao funcionamento normal da administração, da gestão, tanto em relação ao executivo como também do legislativo. A gente vive um impasse muito grande com essa especulação, com essa onda de boataria. Eu até posso te dizer que acho que esses boatos eles já estiveram mais fortes e hoje está até mais brando. Mas eu lamento muito que nós estejamos passando por esse momento, por essa quadra da política do Maranhão. Acho que o debate ele sempre existiu e sempre vai existir, e ele é salutar, o bom debate, o bom combate, que estejam sempre direcionados para a busca da melhoria das políticas públicas do nosso Estado, mas infelizmente essa onda de boataria, de especulação, eu acho que ela não contribui em nada para o funcionamento da máquina pública estadual e eu lamento bastante. Acaba tirando o foco, acho, tanto do legislativo quanto, e inclusive do executivo também. Completamente, completamente. Acaba desvirtuando totalmente, inclusive, a harmonia institucional, a harmonia. Eu digo sempre que a oposição ela é importantíssima, Rogério, a oposição, porque ela é quem dá o contraponto a quem está na gestão, do quem está no governo. Eu acho que é sempre importante. Se você todo mundo estiver ali dizendo que você está certo, está certo, está certo, isso daí tira até, fere até o teu senso crítico. Então é preciso que alguém que pense diferente de você esteja ali usando outros argumentos, mostrando outra visão para que haja discussão, para que haja o debate. Do debate que a gente encontra as melhores soluções. Agora, esse clima de boataria, de confronto desnecessário, de excessiva judicialização, isso eu lamento bastante. Eu acho que, inclusive, uma coisa que contribui muito, aí eu te digo de ambos os lados, é as pessoas, por interesses diferentes, fomentarem
essa divisão, esse racha que infelizmente aqui eu já estou mais dando uma de entrevistado do que de Não, entrevistador. mas como você disse, é uma conversa, né? Eu lamento muito esse momento que a gente está vivendo, que é um grupo que vem junto desde 2014 e eu acho que esse rompimento, essa fissura que existe hoje é muito negativo. Tu sabes aquilo que a gente aprende assim desde da nossa infância? Às vezes tem um diabinho e tem um anjinho aqui. Então, os dois times ficam o diabinho que se aproveita da situação. Tem gente que tem benefício com essa cisão, com essa briga. Muita gente. Então, de um lado e de outro fica inflando, fica inflamando a situação. Então, eu lamento profundamente e sempre me coloquei aqui como alguém que entende que o entendimento, que o diálogo é sempre o melhor caminho. Meu amigo Catulé, queria aqui abrir espaço para tu fazer tuas considerações finais e te agradecer muito aqui a tua presença. Olha, Rogério, eu que quero te agradecer, eu quero agradecer a todos que nos acompanharam aqui através do Café Quente, esse podcast que tem revolucionado a comunicação, a resenha política aqui no nosso estado. Eu tenho certeza absoluta que isso é só o começo de um projeto que vai ser cada vez mais sucesso. Você merece isso, você é um cara que tem uma trajetória política invejável, experiência. Eu digo sempre que você é um dos homens mais bem informados do Maranhão e agora você está dividindo isso tudo conosco. Eu sou um grande telespectador, sou um grande entusiasta do Café Quente e quero te dizer da minha felicidade, da minha satisfação de você ter se mostrado, estar se mostrando um grande comunicador para todo o Maranhão e para todo o Brasil. Sucesso, mais sucesso, e eu estarei aqui torcendo por você e estarei também à sua disposição quando você quiser bater esse papo, quando quiser tomar esse café quente. Aqui para encerrar, o Catulé disse que eu sou bem informado, mas tem umas coisas que a gente eu não guardo segredo nem meu. Então eu quero não guardo segredo nem meu. Então aqui eu quero fazer um reconhecimento público. Assim, o Catulé está aqui, hoje é uma entrevista, mas ele já esteve aqui 2 vezes antes. Ele, além de amigo, entusiasta, ele foi quem fez com que isso acontecesse. A primeira vez que a gente fez aqui foi uma marcação do Catulé. Ele que preparou tudinho, ele que alugou estúdio. Né? Aí fizemos 2 pilotos. Eu nem sei se hoje a entrevista foi a melhor. Talvez alguns pilotos tenham sido até mais interessantes. Mas eu queria te agradecer muito pelo incentivo e pelo apoio e pela amizade, porque na política é um lugar onde geralmente você conhece que existe de pior no ser humano. Mas a política me trouxe sua amizade e eu sou muito grato por isso. Imagina, irmão. Imagina. Muito obrigado. Imagina. Conta comigo. Encerrando.